Capítulo 2º. Do Conselho Federal de Medicina Veterinária, CFMV. Artigo 18. O CFMV terá sede na capital da República e jurisdição em todo o território nacional, estando a ele subordinados os conselhos regionais, sediados nas capitais dos estados e dos territórios. Parágrafo único. O CFMV terá também as atribuições correspondentes às de Conselho Regional na área do Distrito Federal. Artigo 19. O CFMV terá a seguinte composição. Inciso 1º. Um presidente. Inciso 2º. Um vice-presidente. Inciso 3º. Um secretário-geral. Inciso 4º. Um tesoureiro, e Inciso 5º. 6 conselheiros titulares, e seus suplentes. Parágrafo 1º. Os integrantes do CFMV serão eleitos em reunião dos delegados dos conselhos regionais, por escrutínio secreto e maioria absoluta de votos. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto no parágrafo 1º, o escrutínio será repetido, até que se obtenha a maioria absoluta de votos. Parágrafo 3º. Cada conselho regional poderá enviar até 3 delegados à reunião de eleição dos membros do CFMV, sendo: Inciso 1º. 2 delegados eleitos pelo voto direto dos médicos veterinários de cada região, e Inciso 2º. Um representante indicado pela Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária da área de abrangência do Conselho Regional. Parágrafo 4º. Os conselhos regionais promoverão a eleição dos delegados eleitores, e de seus suplentes no prazo entre 100 e 70 dias antes do término do mandato dos membros do CFMV. Parágrafo 5º. O Conselho Regional informará os nomes dos delegados eleitos ao CFMV no prazo de até 15 dias após o término da eleição. Parágrafo 6º. Os integrantes dos conselhos, ou da administração do CFMV, e dos conselhos regionais, não podem ser eleitos delegados. Parágrafo 7º. No caso de falta não justificada à eleição dos delegados, o faltoso incorrerá em multa correspondente a 20% da anuidade do Conselho, e de 40% da anuidade no caso de reincidência. Parágrafo 8º. O calendário das eleições para o CFMV será anunciado, no mínimo, 180 dias antes da data de publicação do edital de convocação, e amplamente divulgado por meios de comunicação de grande circulação, inclusive por meio de correio. Parágrafo 9º. O calendário das eleições dos delegados será anunciado pelo Conselho Regional no prazo de até 30 dias após a data de publicação do edital de convocação, de que trata o parágrafo 8º. Parágrafo 10. Na hipótese de não realização das eleições e vencido o mandato diretivo do CFMV, o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária assumirá a presidência do CFMV até a realização de novas eleições, que devem ocorrer de forma emergencial. Artigo 19. A Comissão Nacional Eleitoral terá a competência de conduzir as eleições nacionais e será composta: Inciso 1º. Pelo presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, que a presidirá. Inciso 2º. Pelo presidente da Federação Nacional dos Médicos Veterinários, e Inciso 3º. Pelo presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Parágrafo único. Os membros referidos no caput poderão ser substituídos por médicos veterinários por eles indicados. Artigo 19b. As comissões regionais eleitorais terão a competência de conduzir as eleições dos conselhos regionais e dos delegados representantes dos conselhos regionais na eleição nacional e serão compostas: Inciso 1º. Pelo presidente da Sociedade de Medicina Veterinária.
Inciso 2º. Pelo presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários, e inciso 3º. Pelo presidente da Academia Estadual de Medicina Veterinária. Parágrafo único. No caso de inexistência das entidades locais referidas nos incisos do caput, a Comissão Regional Eleitoral será composta por profissionais indicados. Inciso 1º. Pela Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Inciso 2º. Pela Federação Nacional dos Médicos Veterinários, e inciso 3º. Pela Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Artigo 19-C. As normais complementares sobre as eleições serão editadas pelas respectivas comissões eleitorais. Artigo 19-D. Caberá ao CFMV e ao CRMV prestar o apoio administrativo necessário ao funcionamento das comissões eleitorais. Artigo 20. O CFMV será constituído de brasileiros natos ou naturalizados em pleno gozo de seus direitos civis, cujos diplomas profissionais estejam registrados de acordo com a legislação em vigor e as disposições desta lei. Artigo 21. Os componentes do CFMV e seus suplentes são eleitos por 3 anos, sendo os respectivos mandatos exercidos a título honorífico. Artigo 22. São atribuições do CFMV: alínea A. Organizar o seu regimento interno. Alínea B. Aprovar os regimentos internos dos conselhos regionais, modificando o que se tornar necessário, para manter a unidade de ação. Alínea C. Tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais e dirimi-las. Alínea D. Julgar em última instância os recursos das deliberações dos conselhos regionais. Alínea I. Publicar o relatório anual de seus trabalhos, incluindo a seleção de todos os profissionais inscritos. Alínea F. Expedir as resoluções que se tornarem necessárias à fiel interpretação e execução do presente regulamento. Alínea G. Propor ao Governo Federal as alterações da Lei nº 5.517/68 e deste regulamento, que se tornarem necessárias, principalmente as que visem a melhorar a regulamentação do exercício da profissão de médico veterinário. Alínea H. Deliberar sobre as questões oriundas do exercício das atividades afins às de médico veterinário. Alínea I. Realizar, periodicamente, reuniões de conselhos federais e regionais, para fixar diretrizes sobre assuntos da profissão. Alínea J. Organizar o Código de Deontologia Médico-Veterinária. Alínea L. Deliberar sobre o previsto no artigo 7º deste regulamento. Alínea M. Delegar competência para atividade cultural, científica ou social à Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, e decidir sobre delegação de competência dos conselhos regionais às sociedades estaduais de medicina veterinária para o exercício das atividades citadas nesta alínea. Parágrafo único. As questões referentes às atividades afins com outras profissões serão resolvidas através de entendimento com as entidades representativas dessas profissões.